Olá, olá, boa noite, meus irmãos, boa noite a todos os amigos. Vamos fazer a nossa leitura hoje aqui com o livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz. É uma psicografia em conjunto de Valdo Vieira e Chico Xavier. Hoje aqui lição 33, perante os animais. Olha que interessante, meus amigos. Abster-se de perseguir ou aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Isso aí. Bem, então nós vamos convidar a todos que já estão conosco para que nesses instantes façamos a nossa prece. Vamos convidar a todos para fechar os olhos e vamos juntos, com muita fé, pensar em Jesus. E vamos pedir ao Mestre de amor e bondade, que a todos nós assiste, que nesta noite possamos receber aquilo que necessitamos, a nossa paz interior. Que os bons espíritos, esses amigos incansáveis, possam conosco estar trazendo até nós as vibrações do mundo superior, apaziguando e apacentando os nossos corações. Ampara, Mestre amado, essa noite de hoje, inspira o nosso palestrante, traga através dele palavras que venham ao recanto mais íntimo do nosso coração, trazer-nos paz e felicidade. Se conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, só dando continuidade ao que eu falava sobre o mês de dezembro que vamos ter uma programação toda especial, né? Vamos falar muito a respeito das questões ligadas a Jesus, vamos estudar várias lições do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Hoje, em especial, como é a abertura, nós vamos trazer um tema um pouco diferente, mas é um tema importantíssimo. Vocês vão gostar, tanto do tema quanto do nosso amigo que vai falar conosco. Bem, vamos nos preparar então para o passe e a fluidificação da água. Eu acho que todo mundo já deixou pronto aí, né? A nossa água, tá tudo certinho. Vamos reunir a família, vamos nos aquietar para que nesse instante então possamos tomar o nosso passe e fluidificar a nossa água, dando seguimento às nossas atividades aqui, não é? Vamos lá então. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus, passe tomado, vamos tomar a água, que essa água é remédio, certamente. Meus amigos, sem muitas delongas, vou chamar logo aqui meu amigo Haroldo. Haroldo, muito boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É sempre uma grande alegria te receber aqui. Eu tenho certeza que teremos uma noite aí de reflexões profundas, será maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Haroldo, me ouve? Estamos com um pequeno problema. Obrigado, oi, Haroldo. Deus possa trazer muita alegria para todos nós. Gente, acho que a gente está tendo um pequeno problema com a internet lá do nosso amigo. Opa! Oi, Haroldo, me ouve? Oi, voltou. Desculpa, gente. Então tá, eu vou sair então aqui para te deixar à vontade. Obrigado, meu irmão. Bem, boa noite a todos. Que Jesus possa trazer e fazer-nos sempre felizes nesse amparo contínuo do seu divino amor para com todos nós. Hoje nós temos uma tarefa das mais belas. E eu agradeço imensamente ao Alex e ao Lamana por me proporcionar essa oportunidade, porque fui fazer a pesquisa habitual para a palestra e me emocionei muito
ao me deparar com esses textos que revelam e apresentam para nós quem era Jesus, que espírito é esse que dedicou-se um pouquinho antes. Vamos lembrar de Jesus um pouquinho antes, para que possamos entender qual é a imagem verdadeira, real, que devemos ter desse processo da anunciação do Cristo. Né? Porque a anunciação foi feita a benefício de todos nós, a Maria Santíssima. Mas como registro, em especial do evangelista Lucas, parece que a anunciação foi feita para toda a humanidade. Mas para que nós possamos contextualizar tudo isso, nós vamos recorrer a 2 livros importantes da nossa história. Um deles é os Escritos Sagrados, desde o Velho Testamento até o Novo, e a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Então, para que a gente possa entender todo esse processo da anunciação e a vinda de Jesus para o mundo de relação, nosso mundo de relação, nós vamos buscar no texto de Isaías, no capítulo 11, Então vamos lá. Em Isaías capítulo 11, ele começa dizendo assim: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no respeito ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer. A justiça será como o cinto de seus rins. Nós vamos observar aqui um elemento importante para considerarmos. O Messias não vinha portador de armas. Ele não vinha portador de revide, de vingança. O Messias vinha como um broto a sair de uma árvore que era milenar na cultura hebraica. Ele trazia para a comunidade um espírito de sabedoria, de entendimento, de prudência, de coragem, de ciência e de temor, respeito a Deus. Todos aqueles que se associassem a ele encontrariam alegria em viver essa realidade nova. Jamais julgaria pela aparência. Jamais decidiria por ouvir dizer. Porque a justiça seria parte dele mesmo. Seria a segurança de toda a sua caminhada. E aí em Isaías capítulo 11 ele diz que quando esse Messias viesse ao mundo, o lobo estaria hospedado junto com o cordeiro. A pantera se deitaria ao lado do cabrito. O touro e o leão comeriam juntos. E um menino pequeno conduziria todos eles. Não se fará nem mal nem dano algum no seu santo nome,
porque a terra estará cheia da ciência do Senhor, assim como as águas que recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Naquele tempo, o Senhor levantará sua mão para resgatar o resto do povo em todos os lugares, da Assíria ao Egito. O seu estandarte se levantará entre as nações. Reunirá todos os exilados de Israel e recolherá a todos os que estariam dispersos por todo o mundo. Essa imagem que Isaías nos apresenta do Messias, aquele que virá trazer paz, harmonia, tranquilidade a esses corações em sofrimento que habitavam o mundo desde épocas memoriais, mas em especial dentro da comunidade hebraica judaica. Mas Isaías não restringe a vinda do Cristo somente àquele povo. Ele amplia essa vinda do Cristo a todos os ambientes onde houvesse sofrimento, desigualdade e injustiça. Porque o estandarte dele seria ciência e amor, trabalho e felicidade, acima de tudo e em nome de Deus. O profeta Miqueias, no capítulo 5, também fala do Messias. Ele diz assim, lá no Velho Testamento: mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Olha que coisa interessante. O profeta Miqueias diz que ali de Belém Efrata, há uma controvérsia da ciência de qual das Beléns Jesus nasceu, havia mais de uma. Mas aqui diz, Belém, independente de onde seja, aonde Jesus nasceu, dizendo que ela, tão pequenininha, tão insignificante dentro do reino de Judá, nasceria aquele que viria para governar o povo Israel. E a sua origem não estaria ali no momento do nascimento. Remontaria a tempos antigos, aos dias longínquos do passado. Ele se levantará, diz Miqueias no capítulo 5. Ele se levantará para apacentar as ovelhas do Senhor, com a majestade do seu nome, o nome de Deus. Os seus virão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra, e assim será a paz. Miqueias viveu ali por volta de 710, 750 antes de Cristo. Olha, eu estou apresentando a vocês isso. 1000 anos antes, Isaías traz a mensagem da vinda do Cristo. 750, Miqueias reforça e traz essa mesma imagem do Jesus de paz, do Rei de amor, e não aquele que viria para guerrear e tomar as terras, tomar as casas, invadir os espaços, matar os seus irmãos. E aí nós vamos a Mateus. Mateus, o evangelista Mateus, já no Novo Testamento, diz que, anunciando a José, pai de Jesus, que quando descobriu que Maria estava a esperar uma criança, e eles ainda não haviam coabitado, segundo a história relatada na Bíblia, isso é um ponto que a gente não precisa discorrer agora, mas existe essa imagem, e José, sem intenção de denegrir ou prejudicar a imagem de Maria na comunidade, abandonaria o lar, porque, fazendo isso, a responsabilidade de não dar atenção à família seria dele, para que nada caísse ou recaísse sobre os ombros de Maria em culpabilidade. Um anjo aparece ali em sonho e diz que ela daria à luz a um filho,
E ele, José, que não a abandonaria mais, daria a ele o nome de Jesus, porque salvaria o povo de seus pecados. E eis que ele, ao acordar, atende ao pedido do anjo. Olha que coisa mais linda. Nós vamos observar o que dentro desse processo? Nós vamos entender claramente que a anunciação da vinda do Cristo não foi remontada somente para meses antes do seu nascimento, via antes, mas muito antes, num processo de preparação de uma coletividade para receber o Mestre. Uma coletividade, não um único povo. Necessário era preparar espíritos e corações. Se nós imaginarmos de Isaías até o nascimento de Jesus, mais ou menos 1000 anos, nós vamos ser, desde essa anunciação, dizem estudiosos que a anunciação do Messias remonta a períodos anteriores a esse, vai além dos 1000 anos. Quantas encarnações de espíritos não aconteceram, de coletividades inteiras, participando, entendendo, vivenciando esta imagem, preparando-se para a vinda do Mestre Jesus para todos nós. É importante que nós entendamos esse momento para não imaginarmos que Jesus veio de sopetão no momento em que a humanidade estava em conflito. E isso Humberto de Campos nos apresenta de modo diverso, que nós vamos tratar ainda hoje na nossa conversa. Nós vamos um pouco mais adiante e nós vamos conseguir entender que todo esse processo, toda essa relação vem nesse sentido ao coração de que Jesus traria uma mensagem que nenhum outro havia trazido na humanidade. Todos aguardavam aquele que pudesse amenizar o coração sofrido, belicoso, adoentado, esquecido. Nós vamos sentir tudo isso. João Evangelista, no capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo. Ele estava no princípio junto a Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. É a imagem clara de Jesus, para que a gente possa sempre entender o quanto nós somos vivenciados pelo olhar do Cristo. Desde tempos imemoriais, meus irmãos e minhas irmãs, a anunciação do Cristo não esteve somente quando o anjo Gabriel surge para Maria. Ela vem até nós desde muito antes. Nós ouvimos essa anunciação desde muito antes, como espíritos imortais que somos, vivendo ou não junto àquela comunidade, estando ou não próximos a eles, vivendo a sua realidade ou estando nas adjacências ao lado deles. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação uma coisa muito interessante. E essa resposta é a menor resposta do livro dos Espíritos, mas talvez a mais significativa. Essa resposta tem 5 letras. E a pergunta é a seguinte. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, olha, que tipo mais perfeito, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos são diretos. Respondem assim: Jesus.
E Allan Kardec comenta essa resposta. Ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus representa o que nós aspiramos para o melhor de relação e vivência no nosso planeta, na nossa sociedade, na nossa comunidade. Deus nos oferece como o modelo mais perfeito, e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque, sendo Jesus o mais puro de quantos apareceram na Terra, o Espírito Divino o animava. Kardec consegue enxergar a presença e a imagem de Jesus de um modo que nós talvez ainda não tenhamos conseguido adentrar com segurança, mas ele nos apresenta, nos oferta como recurso de avaliação, averiguação e entendimento. Jesus foi o elemento, o indivíduo, a pessoa, o espírito mais puro que já esteve conosco. Ele vivenciou integralmente, em cada passo, em cada palavra, em cada sentido, a lei de Deus na Terra. Porque nele, o Espírito de Deus, toda a herança divina que Deus depositou naqueles que lhe são filhos, em Jesus brotava em amplitude para todos os cantos, todos os lados, a todas as pessoas, a todos os indivíduos. O ensino moral do Cristo vem corroborar essa superioridade do Mestre. Não à toa, grandes espíritos que viveram muitos e muitos tempos atrás trouxeram a imagem do Mestre. Jesus não empunharia armas. Jesus não subiria em cátedras. Jesus não estaria dentro dos templos de pedra, como ele próprio anuncia a samaritana. Haverá tempo em que o Senhor Deus será adorado em espírito e verdade, como ele próprio, Jesus, já fazia. Era isso que ele vinha demonstrar para todos nós. E aí, nós vamos buscar, na referência da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, o momento do nascimento de Jesus. Nós vamos perceber no Evangelho de Lucas, na verdade, dos 4 evangelistas, Lucas é o que mais detalha a vinda de Jesus. Mateus cita, Mateus praticamente compõe um poema, que é isso que eu li para vocês, desde o princípio havia o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. É um poema que Mateus resgata da sua tradição. Marcos faz rapidíssima apresentação. João também não fala diretamente do nascimento do Cristo, mas Lucas não. Lucas detalha para nós o nascimento do Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas foi composto por conta das entrevistas que Paulo de Tarso havia feito com Maria, mãe de Jesus. Paulo de Tarso entrega esse manuscrito a Lucas para que ele pudesse registrar a história do Mestre para a humanidade, para a posteridade de Cristo, para nós. Lucas conviveu com Maria Santíssima. Desculpa. E também aprofundou o conhecimento de como Jesus veio ao mundo. E a história é linda, meus irmãos e minhas irmãs. A história é linda. A história da vinda de Jesus começa com a vida de João Batista, seu primo. João, filho de Zacarias e Isabel,
que eram pessoas já de idade adiantada, Isabel estéril, não podia ter filhos. O anjo Gabriel anuncia a Zacarias no templo que ele seria pai, que Isabel teria um filho, e teria que ser colocado nele o nome de João. Esse espírito que reencarnaria naquela família foi preparada para receber, porque Zacarias era um homem do templo, era um homem que servia ao Senhor. A sua família era servidora do Senhor. João, primo de Jesus, foi um dos primeiros a pegar o princípio do Evangelho do Cristo. Diz Humberto de Campos que eles, quando crianças, preparavam esse projeto divino, conversando entre eles. Esse é um ponto para uma outra palestra nossa, para uma outra conversa nossa. E o anjo diz assim para Zacarias: o seu filho nascerá, porás o nome dele de João e terás grande alegria e regozijo. Muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele não beberá vinho, nem bebidas embriagantes. Será pleno do Espírito Santo. Converterá muitos no reino de Israel. Ele caminhará à sua frente, e seu espírito terá o poder de Elias, a fim de converter corações de pais e filhos, rebeldes à prudência dos anjos, dos justos, preparando o povo para que fique bem disposto para o que virá. Perceberam? A anunciação do anjo Gabriel a Zacarias é de alguém que já viria preparar algum caminho, corações, pais e filhos, a comunidade, numa direção para Deus, que seria extremamente importante para o futuro. E ainda faz um referencial interessante, que ele viria cheio do espírito de Elias. E a gente percebe que mais adiante Jesus anuncia que João era Elias renascido. E nós vamos à anunciação do Cristo, que é uma das passagens mais belas da Bíblia. Isabel, já passando 6 meses da sua gravidez, e o mesmo anjo Gabriel foi enviado pelo Senhor a uma cidadezinha da Galileia chamada Nazaré. Então veja, Jesus é concebido em Nazaré, mas ele nasce em Belém. Uma virgem desposada por um homem chamado José, da casa de Davi, recebe essa Maria como sua esposa, e entrando, está ela lá. E o anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar nessa saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Perceberam que o anjo anuncia para ela o nome e também anuncia para José o mesmo nome. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que isso vai ser, se ainda não coabitei com homem nenhum? O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti. Por isso esse homem será chamado Santo e conhecido como Filho de Deus. Para Deus, Maria
nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça de mim segundo a tua palavra. E o anjo se foi. O anjo diz a ela o que aconteceria com a sua vida com a chegada do seu filho. Dá para perceber nessa fala que o anjo e Maria não eram estranhos entre si. Primeiro, que ela não se assusta com a presença dele. Segundo, chamada pelo nome indica que ela era conhecida. Terceiro, ela aceita o desiderato. Ela não recusa, não repulsa, aceita a tarefa. Ela ouve dizer que para Deus nada é impossível e diz do seu coração: eu sou serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra e vontade. Fiel à mensagem do Senhor na sua própria vida. Ela recebe a orientação de que viria por ela para que ela lhe fosse orientadora e mãe, aquele que transformaria a humanidade, aquele que seria o orientador moral, social, comportamental de todos os que habitassem a terra, em todos os lugares. Porque o reino dele jamais deixaria de existir. Ele reinaria para todo o sempre, entendendo o reinado aqui como permanência contínua, aquela que já veio e aquela que permanecerá. E aí Maria, depois de engravidar, vai até a casa de Isabel, que era sua prima, e ao adentrar a casa de Isabel, saudou-a. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas, a criança no ventre de Isabel estremeceu. E segundo a narrativa, ficou repleta do Espírito, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou. Parecia estar num processo de intervenção mediúnica. E diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a mãe daquele que me será o Senhor? Pois que quando a tua saudação chegou aos meus olhos, aos meus ouvidos, a criança dentro de mim estremeceu de alegria. Feliz aquela que creu, pois que lhe foi dito que é da parte do Senhor que tudo será cumprido. Maria então responde também como se estivesse num clima de vibração superior, além daquele que nós talvez ainda conheçamos. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, em meu Salvador, porque olhou para mim, que nada mais sou que sua serva. Viram, meus irmãos, minhas irmãs? Essas almas foram preparadas para este momento, porque ali iria completar-se um ciclo para a nossa humanidade. Ali, quando o anjo anuncia, o anjo Gabriel anuncia, tanto para Zacarias, a vinda de João, quanto para Maria, a vinda de Jesus, quanto para José, a vinda do seu filho, veio preparar-lhes, lembrar-lhes da tarefa que teriam à frente, dando suporte espiritual inicial
para que Jesus e João crescessem em espírito e verdade, como o próprio Lucas, o evangelista Lucas, nos coloca, e pudessem adiante considerar essa luz divina a tarefa sublime do Senhor, que viria a benefício da humanidade. E para encerrar a nossa conversa, nós vamos agora na obra Boa Nova, capítulo 1, que tem como título Boa Nova, e nós vamos ouvir uma narrativa muito interessante desse momento da vinda e anunciação de Jesus. Diz Humberto de Campos que havia ascendido ao trono de Roma Caio Júlio César Otávio ou Otaviano. E esse período em Roma, que dominava o mundo àquela época, havia cessado suas guerras. Roma não mais guerreava. Ele mantinha os territórios, as invasões, escravizava sem dúvida nenhuma. Mas as armas não eram mais usadas naquelas guerras insanas. Havia um certo período de paz e tranquilidade. Forças estranhas, segundo a narrativa de Humberto de Campos, fazia com que o povo romano descansasse um quê de harmonia, de júbilo, depois de séculos e séculos de guerras tenebrosas e terríveis. Diz Humberto de Campos que o hino de uma tranquilidade duradoura parecia reinar em Roma e também nas províncias dominadas por Roma. A cidade de Roma passou, então, a se ver repleta de artistas de toda sorte, de artistas do teatro, de artistas da literatura, de grandes construtores e arquitetos, de grandes juristas e detentores do conhecimento da lei. As instituições se renovavam, distribuindo para aqueles que recebiam instruções de educação e de justiça. Nos fala Humberto de Campos que, dentro desse princípio, a harmonia se fazia presente, a ponto do próprio imperador chorar em reuniões, porque ele conseguia ver uma certa harmonia, uma tranquilidade que jamais havia sido vista. Mesmo que dentro do seu lar houvesse um sofrimento profundo, com um destrambelhamento, um comportamento nada adequado, tanto de sua filha quanto de sua esposa. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Humberto de Campos diz que o mundo registrava, pelos historiadores, toda essa beleza, toda essa harmonia, todo esse período longo, foram mais de 40 anos, período que antecedeu a vinda do Cristo, ao período que veio depois da vinda do Cristo. Esse espírito de tranquilidade, esse espírito de relativa paz, esse espírito de relativa tranquilidade. Humberto de Campos nos diz que dizem os historiadores que ali estava o século de César, de Otaviano, o século do Augusto. Mas, na verdade, o que estava ocorrendo é que antes da vinda de Jesus, espíritos de harmonia, de trabalho, de paz, que sustentariam a obra depois do retorno de Jesus da espiritualidade, reencarnavam. Estavam eles vindo ao planeta para harmonizar o ambiente onde Jesus estaria. Muitos desses espíritos sossegaram sobre as mãos impiedosas daqueles que queriam a guerra, mas deram exemplo de paz. Na verdade, segundo Humberto de Campos, poderíamos considerar esse período não como o século do Augusto, mas como o século do Cristo.
que não permaneceria somente ali, com aqueles que reencarnaram antes para dar paz aos corações, mesmo com suas dedicações e sofrimentos, com seu exemplo, mas porque Jesus veio para apaziguar os corações, para trazer paz a quem tem dor e sofrimento. Não à toa, para animar a todos nós, ele nos lega o Sermão do Monte, logo depois para animar-nos na direção do bem. Essa nossa conversa de hoje, meus irmãos, é a anunciação do Cristo, seja para nós ânimo para continuarmos na tarefa do bem a que fomos convidados. Jesus nos abençoe e traga muita luz. Alex, eu queria agradecer aqui a algumas pessoas que eu vi aqui sendo colocadas, minha aluna Sara, minha lindinha, e outros que colocaram, agradeço muito, muito mesmo, carinho de todos, obrigado pelas vibrações, para que a gente pudesse conduzir bem as mensagens dos espíritos superiores para nós. Obrigado, meu irmão, obrigado, Alana, Jesus abençoe. A gente que agradece, Haroldo, foi muito bom.